Saudações, pessoal! Inicia-se agora uma breve transmissão aqui do canal Tesla de Murbox. Desde já, temos todos nós um ótimo sábado. Meus amigos e amigas inscritos nesse canal, ou prontos a se inscreverem, para valorizarmos essa semana, hoje fechamos com a chave de ouro uma previsão bombástica pelo programa Hora da Magia do Caos, pelo YouTube, para o Brasil e para o mundo. Aqui, junto com as tarô, este ser aqui, seu simples nome não requer mais explicações. Para uns, recebido como uma energia feminina, para outros como masculina. O que é comum são as suas respostas, diretas e retas, sem insinuações. Caso você deseje uma consulta e solução para o seu problema aqui com o amigo Tesla de Murbox, entre em contato com o meu WhatsApp 12 99658 4088. Caso passe no momento por problemas de saúde, sente que fizeram feitiçaria sobre você, existe uma praga que te atrapalha a vida ou sente algo bloqueando sua vida amorosa, econômica, profissional, familiar, ou simplesmente tem algum problema de outra pessoa que te inferniza a vida sem te dar sossego, com a leitura das cartas, nós te ajudaremos. Lembrando que o WhatsApp para contato é 12 99658 4088. Antes de começar, peço para você que você se inscreva nesse canal, para depois poder ver os outros vídeos e assim compartilhar com familiares, amigos e amigas. E assim possa também convidar todos esses a se inscreverem aqui no canal também Tesla de Murbox, pois tem muito a ganhar. Muito obrigado também às pessoas já inscritas, para quem desejo um maravilhoso abraço, principalmente depois que vocês clicaram no sininho e selecionaram a opção de serem informados sempre na publicação de um vídeo novo. Claro que facilitará nos domingos participarem do programa ao vivo sobre os Daimons da Goécia, que de deuses foram rebaixados para demônios. Claro que se você clicar no joia para me ajudar, serei muito agradecido. O tema de hoje é o tema sobre a intervenção militar e a situação entre conflitos que pipocam nos nossos países vizinhos e a situação dos militares aqui no Brasil. Não entrarei aqui em situação particular de cada país, pois ficaria muito longo esse vídeo. Então, eu tirei aqui as cartas e a situação consta que os militares, eles estão relaxados quanto a isso, porque depois eles viram que o povo brasileiro não precisa mais de uma babá, não precisa mais de uma grande mãe ou um grande pai. Não precisa mais. O povo brasileiro sabe participar. É um exemplo mundial para o mundo todo pela nossa participação democrática. Podemos não ser os mais sábios, a melhor educação do mundo, mas apesar dos nossos problemas, dificuldades que temos ainda a superar, nós ainda assim temos uma integridade, uma cidadania que é exemplar. Somos pacíficos, não somos guerreiros, não somos... Quer dizer, somos guerreiros, mas não criamos guerras gratuitas, só sob muita ameaça e sempre executamos... Como o próprio exército brasileiro exerce nas suas funções estrangeiras, eles são divulgadores da paz. Aqui está dizendo que no passado bem antigo, eles foram presenteados com o fim de uma era extremamente comunista aqui, que é uma escolha do povo, que o povo se deixou enganar por promessas falsas, por muito roubo, claro, mensalão e petrolão que todos já conhecem, eu não preciso explicar mais nada, mas eles foram salvos disso que o povo escolheu, ao invés do caminho mais difícil, da persistência nesse erro, corrigiu e elegeu o Bolsonaro. Então esse foi um presente magnífico para as Forças Armadas. Recentemente, no começo do governo Bolsonaro, principalmente o apoio que o povo deu ao Bolsonaro e aos militares foi surpreendente para os militares, todos, não somente aqueles que participam no governo, mas outros que observam de fora, inclusive aqueles que se mantêm na ativa, eles não declaram isso, mas isso está exposto aqui, nítido e claro, o quanto que eles apreciaram muito esse luxo. Só que no momento, eles sabem que todo esse glamour que eles passam, de tanta exaltação popular, é uma ilusão, não é a realidade, que a realidade que eles já observam como todo bom estrategista, os militares, eu vou citar como mas isso se refere a todos. Eles observam o todo para o futuro, não somente no presente. Eles observam que a situação que passamos agora é uma ilusão de que estamos bem, porque eles não estamos. Eles sabem que as dificuldades econômicas estão prestes a chegar. Não uma culpa do Brasil, talvez uma culpa muito influenciada pelos erros e crimes, muitas vezes, dos governos anteriores. Então, eles estão sem muitas opções de atuação para poder interferir, porque realmente a função deles como um corpo militar não é interceder sobre a economia, não é interceder sobre a política, não é interceder sobre a justiça, enquanto que não estiver no estado de alerta aqui no país, não estiver em estado de perigo iminente, não é. Então eles só podem assistir isso de longe, então eles se sentem de mãos atadas. Os que estão na ativa, porque
porque os já aposentados, como o vice-presidente, como os vários ministros também, de excelente qualidade, já mostram que eles sabem como atuar se lhes é concedido o direito disso. Só que eles estão muito receosos quanto a essa inaptidão de interferência. Então isso é um buraco que tem. Mais do que qualquer aspiração popular para uma intervenção militar contra essa ou aquela ação que eles deixaram se construir no decorrer dos anos, permitindo que juristas ou parlamentares moldassem a legislação brasileira para muitos erros que atualmente são obrigados a corrigir, até mesmo pela prisão na segunda instância, como por exemplo. Isso é um exemplo de onde houve um erro, deixar um buraco para que o Supremo Tribunal pudesse decidir ao seu bel grado o que é ou deixa de ser. Isso é um erro. Então eles estão tentando corrigir. E assim, o futuro indica que tem questões de atrito que se erguerão, que se por acaso o povo se emocionalmente se desequilibrar para reivindicar a interferência das Forças Armadas, isso pode causar para eles um empecilho muito grave quando de fato forem necessários e forem obrigados realmente a intervir. Mas esse caso não vai acontecer por razões naturais, mas por uma dependência emotiva, principalmente das pessoas mais velhas, que têm de sempre buscarem as Forças Armadas como o braço protetor da pátria. Então eles costumam muito associar a salvação da pátria aos militares, não desmerecendo os militares de forma alguma, mas o povo em si, se por acaso houver alguma razão que emocionalmente desequilibre algumas partes influentes, causará em breve um transtorno nessa situação, a colocar em xeque até a posição de alguns militares. Claro que eu considero o xeque aqui uma rigidez muito menos influente do que para um civil. Eles têm o código de conduta deles e isso talvez até seja necessário eles se conterem de qualquer ação em virtude dessa reivindicação popular ser apenas uma resposta emocional, como já fazem isso várias vezes, várias solicitações subsequentes da população diante de qualquer dificuldade que teve, principalmente com os últimos governos petistas, onde a raiva popular convocou muitos dos militares por resposta. Então, a curto prazo, mostra que existe um embate de muitas forças esquerdopatas, para dizer bem a verdade, para denegrir o papel das forças militares e até mesmo da polícia militar, com um braço das forças militares. Em virtude disso, por mais que as polícias sejam voltadas ao cunho civil, voltadas às pessoas, os civis, do que a expectativa que militares teriam, ainda assim existe um embate entre as forças do poder executivo, forças militares e policiais inclusas, contra esquerdopatas que tentam denegrir a lei e a ordem. Quer dizer, tentam denegrir até onde estejam no poder, porque quando estavam no poder eles usavam todas as forças armadas e as polícias a seu bel grado. Até onde eles usem essas forças como uma fachada para poderem angariar novos tolos que acreditam nas promessas falsas de esquerdopatas, de um mundo utópico, fictício e sem perspectiva nenhuma de realismo. A curto prazo, aqui, médio prazo, está dizendo que no ano que vem aparecerão algumas situações onde a tirania das forças militares será atuante, mas não com seu punho, mas com seu comando. É diferente, pois um bom general, ele não precisa amarrar todos os seus milhares de soldados, mas ele tem que ter um comando que sirva para todos. E é assim que as forças militares atuarão diante de tanta necessidade, que alguns apelarão diante de crises que provavelmente acontecerão no ano que vem, não por causa dos militares, mas que tentarão incluí-los. E por isso um comando sábio de vários generais e outros que porventura sejam inseridos dentro de qualquer contexto social, isso os fará atuar, mas com comandos objetivos, claro, focando sempre no êxito. No final do ano que vem acontecerá eventos não tão pesados, mas que por vias de uma ação física, os militares serão convocados pela população a participarem em auxílio da população, mas não em conflito com políticos, conflitos contra a corrupção, mas junto com brasileiros. Como assim, como houve o evento do petróleo que vazou, dos navios da a população em conjunto com as forças militares, principalmente a Marinha, atuou junto de igual para igual, sem que fossem necessárias armas para a defesa do cidadão,
mas em prol do próprio Brasil. E assim funcionarão certos eventos no final do ano que vem. Acontecerão em outubro, novembro, alguns eventos que não é uma desgraça grande, catastrófica, que possa gerar muitos mortos, feridos, mas são incômodos, tal qual o petróleo, que não chegou a matar nenhum cidadão, creio eu. É uma situação que, diplomaticamente falando, foi muito sensível para todos, não necessariamente para os brasileiros, mas para todos que, no caso, foram responsáveis por esse problema. Então acontecerá algo semelhante no ano que vem, outubro, novembro. No final do ano acontecerá o mesmo tipo de problema novamente, que haverá uma nova questão que englobe o Brasil e sejam necessárias ações militares, até por vezes com auxílio de civis, devidamente capacitados ou orientados para tal. Como resumo geral, aqui consta que eles obedecem somente à situação, o fogo de cada momento. Eles não podem, ao mesmo tempo, se deixarem levar por impulsos e, ao mesmo tempo, eles têm que responder às necessidades urgentes da nação. Então é fogo sobre fogo. Não de uma forma de conflito, como normalmente se observa, mas uma atuação ativa sobre necessidades urgentes. Só dessa forma que eles atuam, pois, de acordo com a experiência, essa foi a forma mais efetiva que uma atuação militar se encontra em qualquer país, para atender a necessidades urgentes, não a matar pessoas, perseguir pessoas. Não, isso é de uma época muito de forças armadas muito infantis, ok? É isso. Agradeço a todos pela atenção. Até amanhã.